a nossa conferência. Vamos retomar a mesa redonda com o tema da transformação do workplace na construção de uma cultura digital. Mas antes de entrarmos mesmo no tema, temos aqui um vídeo para vos mostrar. E agora sim, vamos seguir com a mesa redonda, moderada pela Isabel Barroso, da IFE. Isabel, penso que já estás a postos para começares a moderar a mesa. Entretanto, dou aqui as boas-vindas à Sílvia, ao Marco, ao Pedro e ao Gonçalo. Isabel, tens que desativar o teu micro. Olá, bom dia, bem-vindos. Vamos então iniciar e dar a entrada nesta reta final da nossa manhã de partilhas e de experiências. A nós cabe-nos a missão de encerrar com chave de ouro esta manhã. E em primeiro lugar gostaria de agradecer à Sílvia Duarte, Chief Happiness Officer da DOT, ao Pedro Mata, Deputy CEO do Banco Credibon, ao Marcos Pinheira, Head of the Future da Câmara Municipal de Cascais, e ao Frederico Cruz, Head of Product Development da Upstanding Talent Management. Nós hoje estamos aqui a viver a chamada quarta revolução industrial, aquela que assenta na transformação digital e que veio alterar a forma como vivemos, como trabalhamos e como nos relacionamos. Nesta era digital, para sobreviver, as empresas também vão ter que alterar a sua cultura digital e desenvolver essa mesma cultura. Isto faz-nos entrar então no tema da nossa mesa redonda e eu gostaria de vos falar de um estudo da Capgemini, realizado a 342 empresas em 8 países, que nos revela que a cultura é efetivamente a grande barreira à transformação digital nos negócios. Assim, eu começava por perguntar ao Marco, qual é a sua perspectiva? Sentiram este entrave na cultura na Câmara Municipal de Cascais? Bom dia a todos. Bom, eu acho que começou pela organização cuja cultura é um papel mais preponderante, que é uma instituição pública e, portanto, tem muitas particularidades relativamente, precisamente, à cultura. Todas as crises têm algo positivo e esta teve esse papel positivo, que foi de uma forma quase extemporânea, forçada, sem outra solução, nós passarmos toda a gente de um dia para o outro
para teletrabalho. Isso é um choque cultural muito grande. E foi aqui também, e com certeza foi em todas as organizações. Era algo que estava no nosso plano, estávamos já a trabalhar numa solução organizativa para recorrer ao teletrabalho e para reorganizar aqui os serviços. E isto veio, este problema da pandemia veio antecipar em 2 anos, basicamente, o que nós fizemos numa semana, o que iríamos fazer em 2 anos. Foi um acelerador dessa mudança, efetivamente. É isso. Pode continuar. Pronto, é isso, mas quer dizer, e a cultura é de facto um obstáculo muito grande, e estes momentos de transformação vêm dar uma ajuda muito grande, porque especialmente numa instituição pública, esta cultura é difícil de mudar. É isso que não sei se precisa que eu tenha aqui. Não, eu aproveitava para perguntar ao Pedro, que é de uma instituição diferente, como é que sentiram estas barreiras, se elas existiram e como é que elas depois foram também ultrapassadas? Olá, bom dia a todos. Sim, existem. Eu diria que a cultura tem a ver com as pessoas. E o que a transformação digital traz para um determinado conjunto da população na empresa ou na organização é perspectivada como uma ameaça. Então eu diria que a cultura funciona muito como barreira sempre e quando existe este sentimento de ameaça. De facto funciona claramente como uma barreira porque depois há uma resistência natural das pessoas da organização em tentarem manter os processos que têm hoje quase como uma plataforma de não somente de sobrevivência, mas até a um nível mais abrangente de manter o seu poder interno na organização. E o que a transformação digital traz é obrigar uma visão end-to-end e transversal todo o processo, muitas das vezes obriga de facto a uma reorganização dos processos. Mas eu diria que sim, que é uma barreira claramente à transformação digital e que obriga de facto que a gestão tenha que estar ao longo do processo de implementação e transformação muito próximo de todas as equipas, no sentido de que tentar quebrar essas resistências que são naturais no comportamento do ser humano. Sílvia, sendo a DOT uma empresa de e-commerce, como é que vocês trabalharam esta questão da cultura digital positiva no workplace? Como é que isto foi tudo trabalhado? É mais fácil para uma empresa com as vossas características? Exatamente. Então vamos lá ver. O DOT é uma empresa digital e que de alguma forma nasceu metade born digital. Ou seja, nós vimos aqui não um entrave à cultura, mas sim um enabler. Ou seja, todo o nosso mindset, todas as pessoas que estão connosco, que passaram no processo de recrutamento, elas foram escolhidas porque têm um certo tipo de mindset. E esse mindset é uma atitude eu resolvo, independentemente do contexto, independentemente, agora neste caso da pandemia, se esteja em casa ou se esteja noutro sítio qualquer do país ou até no mundo. E ter aqui este tipo de mindset para resolver problemas, para apresentar respostas, isto é um mindset que forma a cultura. Ou seja, nós vimos aqui um enabler, a maneira como as nossas pessoas pensam e atuam no dia-a-dia como um facilitador. E claro que toda esta situação veio acelerar. Claro que existem algumas barreiras e aquilo que eu pude identificar, eu pude aferir junto da equipa, é que são aquelas coisas naturais do estar presente, ou seja, nós somos uma startup, nós temos 1 ano e pouco de vida e aquilo que imaginam de uma startup acontecia, em que nós estávamos lado a lado com o nosso colega na secretária e qualquer coisa, quando nós precisávamos de resolver algum desafio, íamos à carteira do lado, olha, ajuda-me aqui, como é que tu achas, como é que não achas? E essa proximidade física realmente
nós falamos constantemente que é uma das barreiras, mas é natural e nós nascemos assim e éramos um núcleo muito, muito próximo. Mas para dizer que vimos mais oportunidades para melhorar processos, mais oportunidades de ainda dar palco às nossas pessoas e por acaso é via digital. Por acaso, mas realmente toda a nossa estrutura já é orientada para o digital mas podia estar aqui agora a falar sobre este tópico, mas acho que com o decorrer da conversa eu posso levantar mais um pouco do véu que é que nós fazemos. Muito bem. Frederico, no vosso caso, como é que sentem esta questão da cultura na organização? O nosso caso é um pouco parecido, não é? Ou seja, nós também vivemos muito da tecnologia, é o nosso dia-a-dia, não é? É o que nós fazemos e por isso temos alguma facilidade em adotar aquilo que são as ferramentas, os métodos de trabalho orientados à tecnologia, não é? Então aí não sentimos que a cultura possa ser um entrave, é também algo que nos permita, no fundo já estamos habituados a utilizar a tecnologia e a transformação como rotinas de trabalho. Eu diria que também que há uma componente que é a gestão da mudança, né, que também já foi tocada pelo Pedro. Aí sim, eu diria que pode haver alguns tipos de entraves muitas vezes nas organizações, né? E sempre que nós temos que estar sempre a mudar de forma contínua, que é algo que é necessário, podem haver esses impedimentos e aí pode ser um dos desafios. Nesta situação atual, né, quanto à pandemia, sentimos isso mesmo, né? Ou seja, como também o Marco mencionou no início, foi um acelerador, né? Nós fomos obrigados a fazer mudanças, né? As organizações foram obrigadas a fazer mudanças e a preocupar com coisas que no passado não nos preocupávamos, não é? E essa aceleração e fazer as coisas de forma mais rápidas é que também pode ser algo que dificulta o processo, porque acabamos de fazer as coisas de forma não tão correta, não é? Temos que reagir de forma mais rápida e se a cultura da organização estiver preparada para esta tónica da inovação, da mudança contínua, de estarmos a explorar novas realidades constantemente, também torna-se mais fácil adoptar esta nova transformação digital e a cultura digital, introduzir tudo isto naquilo que são os processos, as rotinas de trabalho, etc. Falou aí em alguns daqueles que são os fatores-chave para a criação desta cultura digital, a velocidade, a flexibilidade. Que outros elementos identifica como fundamentais para a construção desta cultura digital? Eu diria que esta flexibilidade e a dinâmica acho que é muito, muito, muito importante, não é? Mas acho que também é importante ter noção, por exemplo, que é necessário fazer um investimento de pessoas, tempo e até financeiro, e às vezes estas coisas aqui levam também o seu tempo, não é? Porque a própria gestão da mudança implica também algum cuidado na forma como comunicamos depois às pessoas, como implementamos os processos, fazemos a formação. Então este cuidado, esta visão e esta importância àquilo que é o investimento e o planeamento das iniciativas, eu acho que é sempre também algo bastante importante quando pensamos a transformação digital, não é? E também estar permanentemente a desafiar a organização, ou seja, eu acho que também é importante conseguir recolher os contributos dos colaboradores e tentar recolher o máximo de inputs para tentar ajustar um pouco aquilo que é estes processos, não é? E o ouvir, o tentar tirar partido daquilo que são ideias diferentes, potencialmente diferentes, também nos pode ajudar a dinamizar. Muito bem. E a questão do risco também é importante numa cultura digital? O enfrentar o risco, o desafio? Eu diria que sim, porque no fundo acaba por ser muitas vezes sair da nossa área de conforto, não é para toda a gente, não é? Quem já tem uma cultura mais orientada ao digital já está habituado ao dia-a-dia, mas há muitas pessoas, há muitos contextos empresariais ou organizacionais que não estão, e muitas vezes, um exemplo, por exemplo, que eu me estou a lembrar, talvez agora na telescola, não é? Ou seja, no fundo diferentes professores terão uma diferente proficiência tecnológica, não é? E foi algo que eu pessoalmente senti, não é? Que diferentes professores tiveram uma capacidade logo no início, quando foi esta mudança, de se ajustar à nova plataforma, à forma como preparavam o seu dia-a-dia de trabalho, como comunicavam com as crianças. Então é necessário estar um bocadinho mais propenso ao risco, não é? E arriscar e sair da área de conforto para ser mais eficaz, não é? Sílvia, eu perguntava-lhe na sua opinião e da sua experiência, qual é que é o papel da gestão de topo e dos líderes na construção desta cultura digital? Ora, muito bem. A cultura é feita pelo grupo das pessoas, não só pelos gestores. Aqui a primeira nota, que é o grupo que faz. Contudo, é verdade que os líderes e a gestão de topo têm que servir, ou têm o papel acrescido de serem os embaixadores daquilo que são os nossos pilares, dos nossos valores.
e o papel deles é realmente fazer o walk the talk, ou seja, aquele ponto que o Frederico e o Pedro falaram sobre a flexibilidade, isso é muito importante e isto é tudo um mindset. Não adianta falar em flexibilidade e não me importar que a Sílvia trabalhe em casa ou que o outro colega trabalhe noutra região do país e termos uma liderança, por exemplo, que está sempre no escritório e pede para que, por exemplo, as reuniões sejam no escritório. Ou seja, o que eu quero dizer é fazer o walk the talk, ter completamente a abertura para poder ser flexível, por exemplo, ser o exemplo dos valores que nós temos. Há pouco eu falei de atitude eu resolvo, que é basicamente eu sou owner daquele desafio que eu tenho e que nós queremos que depois todas as outras pessoas tenham. Eu quando não sei a resposta a um problema não faz mal, não faz mal não ter a resposta imediata, mas eu tenho que ter a atitude de eu vou ativar a minha rede, eu vou ver formações online sobre um determinado tópico, vou agarrar no telefone e vou perguntar às melhores pessoas. E quando uma liderança tem esta atitude, quer dizer que está a espelhar para as suas equipas. Ou seja, aqui neste sentido, realmente os líderes têm esse papel de fazer o que nós queremos que seja a cultura. E que inspirem os seus colaboradores nesse sentido. Exatamente. Marco, eu gostaria que me dissesse, na sua opinião, o que é que caracteriza um digital leader? Bom, eu acho que o digital não tem necessariamente que ser tipificado do ponto de vista da liderança. Portanto, uma liderança é boa quando é clara, quando serve de exemplo, quando inspira e quando consegue agrupar um conjunto de pessoas sobre uma mesma missão. E, portanto, aqui o digital é óbvio que é uma característica, não é uma definição por si da liderança ou da organização. Os processos existem e são definidos e podem ser físicos, podem ser digitais, e, portanto, há aqui o que nós falávamos até agora em cultura digital, é uma aceitação de processos, é uma aceitação do conjunto de características que fazem uma organização, mas acima de tudo que refletem procedimentos e processos que as pessoas incorporam. Não é por um líder, não é por digital que é bom líder, isso eu acho que não existe. Agora, voltando um bocadinho atrás, concordo totalmente com o que a Silvia está a dizer, mas acrescentado a isto, é que esta definição clara e importante de qual é o caminho é muito relevante para as pessoas interiorizarem também aquilo que têm que fazer ou como devem fazer, porque não se pode ser sempre magnânime e colegial e ouvir toda a gente e chegar sempre a consensos. Há determinadas decisões que são tomadas pela liderança para atingir determinados fins. E, portanto, depois o que temos é que dar condições para que as pessoas se sintam confortáveis nessas decisões. Voltando aqui ao exemplo da Câmara de Cascais, nós há 4 anos que somos 100% digitais. Todas as reuniões de Câmara, todos os processos, as propostas, tudo que é despesa, tudo é feito 100% digital, não há papel envolvido nas nossas decisões. As reuniões, a grande maioria, eram físicas. Portanto, quando as pessoas passam para o digital, todas as ferramentas já estavam lá, nós não precisamos fazer absolutamente nada. Portanto, a facilidade com que nós pusemos 2.000 pessoas a fazer teletrabalho de uma sexta-feira para uma quarta-feira da semana seguinte foi muito grande. Aqui a dificuldade e o obstáculo, como dizia o Pedro, é aquilo que as pessoas de repente podem perceber que estão a perder alguma coisa ou terem medo de que não conseguir veicular a sua mensagem, a sua apresentação da mesma forma, não ser tão eficaz. E, portanto, isto é muito mais intangível do que propriamente
uma label de se a liderança é digital ou se este processo é digital ou aquele não é isso. Eu acho que isso é business as usual com processos diferentes, com evoluções normais, não é? Como nós, quando uma empresa definia que as reuniões não podiam demorar mais de 15 minutos. É um processo, é uma construção de uma cultura baseada num procedimento que tem um objetivo. E agora decidiram que, em vez de físicas, são digitais. Portanto, isso não muda nada do ponto de vista da organização, não muda nada do ponto de vista da cultura da organização. Acrescenta aqui, é um layer que vai depois ter muitas ramificações. Mas as lideranças, as performances, a gestão de recursos humanos, a gestão da mudança, tudo isso, no meu entender, é exatamente igual. Pedro, perguntava-lhe, de acordo com o trabalho que tem sido desenvolvido no banco, quais são as competências mais relevantes dos colaboradores inseridos numa cultura digital? Essa é uma dimensão complexa, para responder assim tão facilmente. Quando começamos a implementar os nossos processos, servir clientes, parceiros e colaboradores em plataformas digitais, há algo que ocorre, que é deixa de existir a comunicação cara a cara, em grande parte das situações. O que significa que, do ponto de vista de competências, quer nos líderes, quem está a executar as tarefas / transações, é muito importante tentar sentir o outro ou tentar disponibilizar um outro conjunto de ferramentas que permitam inferir o estado emocional de quem está do outro lado. Ou, pelo contrário, tentar garantir que foi feita uma fase de design sobre o novo processo digital ou sobre a alteração ao processo atualmente existente mais para plataformas digitais e que nessa fase de design se investiu o tempo suficiente para reconhecer as expectativas do cliente ou dos parceiros e incorporá-los no desenho do processo. Então eu diria que há um novo conjunto de competências e também de alteração de mindset que se obriga a ter as empresas. Mas pode especificar um pouco essas competências? É isso que eu agora fiz este contexto para tentar chegar aqui. A primeira é aquilo que nós denominamos que é front-to-back designing, ou front-to-back development. Antigamente as empresas, não há muito poucos anos, hoje em dia ainda há uma cultura baseada nesse passado que é encontrar um software e implementar o software. Isto é aquilo que eu denomino back to front. É agarrar uma solução de back office, implementar e alterar o processo no front. Se de facto se quer levar a transformação digital para se continuar a ser ainda melhor assertivo na satisfação de clientes, parceiros e colaboradores, obriga a que a competência necessária a ter é fazer front-to-back development. E isto, do ponto de vista de processo, em qualquer projeto que se faça, tem que se pelo menos garantir 20% a 25% no desenho do processo, ou escutando, ouvindo os utilizadores, ou a buzzword é o user, de facto, quais são as expectativas deles para garantir que o que é implementado que a realidade cumpre com a expectativa ou é mais elevada do que a expectativa do cliente. A outra a outra competência que é o digital, é obrigatoriamente necessário uma lógica de quantificação, e a buzzword que nós utilizamos muito é uma componente de analytics. É, nomeadamente, tentar tangibilizar em métricas quantitativas como é que foi a jornada ou todo o percurso digital para perceber onde é que há bottlenecks. Há temas que aparecem como seja process mining, que são metodologias de analíticas de recolha de dados sobre o processo, nomeadamente para quantificar um processo que é considerado o processo natural e ideal e termos o que é que está a divergir desse processo ideal. Para quê? Para permitir de facto que aquilo que tinha sido recolhido em discussão com clientes parceiros, a expectativa dele e porque é que está a divergir. Portanto, há aqui várias competências adicionais que são exigidas, que é designing. Esta cultura designing, fala-se muito em design, mas tem que ser incorporado nas empresas. Não é um tema muito complexo, porque há metodologias que o conseguem cumprir, mas é uma nova competência. Competência de analytics é absolutamente vital para poder monitorizar o que é que está a divergir, o que é que era o teu processo ideal. E depois há todo o processo de que
A transformação cultural também dos clientes e parceiros não acontece assim. Então significa que nós temos que estar preparados para convergir durante uma parte significativa de tempo com a adaptação do projeto existente e a convergência para o outro. Isto implica muita presença, estar muito presente a ouvir, a escutar e a interagir com ambos. Portanto, é sempre, não é só digital, tem que ser digital, mas também humano ao mesmo tempo. E perguntava à Sílvia, onde é que entram aqui as soft skills? Que tipo de soft skills são fundamentais numa cultura digital? Então vamos lá. Aqui muito ligado se calhar à pergunta anterior de quais são as competências da gestão de tokens, aquela que, como também o Marco define a visão para onde nós vamos, e é muito importante o como nós vamos, porque nós temos todo este contexto digital e cada vez mais é mais importante ter ferramentas que o permitam ser. E o que são estas ferramentas? Por exemplo, nós estamos adaptados a que a nossa comunicação seja muito fácil. Existem, por exemplo, tecnologias que nós utilizamos, que é o Slack, não sei se todas as pessoas conhecem, mas é uma ferramenta excelente para comunicar e ser mais próximos, estar a falar com os colegas ou com os parceiros que precisamos desenvolver. Ou, por exemplo, termos toda a nossa base em cloud. Ou seja, toda a nossa plataforma é desenvolvida nesse sentido, como é óbvio, mas também toda a partilha de ficheiros, ou seja, se eu estou a colaborar com o colaborador num certo tipo de documento, nós os dois ao mesmo tempo, em real time, podemos estar a fazer modificações. E isto é, digamos, a base para que permita que exista aqui esta interação. Que isto leva agora à pergunta que a Isabel fez, que é quais são as competências. Primeiro, há que ter uma competência de literacia digital, ou seja, saber configurar uma conta, saber utilizar um Slack, e é muito simples, mas tem que ter esse mindset de querer estar sempre ligada e sempre a comunicar, poder fazer colaborativamente vários documentos, sejam eles de cariz de numérico ou de apresentações e tudo mais. Ou seja, digamos que este é o pão e a manteiga de podermos estar aqui com este tipo de competências um bocadinho mais hard skill. Para complementar, nas soft, eu vou reforçar aquilo que nós queremos, porque é verdade que tem que haver uma competência técnica muito, muito importante, como diz aqui o Pedro, que tem que ter aqui a competência de front, para end e poder desenvolver. Mas mais do que isso, nós no DOT, vou falar da realidade do DOT, estamos à procura de atitude. Porque se a pessoa tiver a atitude correta, ele vai ter ferramentas para formar. E quais são essas atitudes que nós estamos à procura e que nos faz sentido? Eu já falei muito da atitude eu resolvo, que é muito importante para nós, que isto é um mindset, mas também a partilha. Nós até temos um dizer que é sharing is caring. Isto, o que é a filosofia? É quanto mais partilhamos, mais oportunidade temos. E isto é a nível de equipa interna, da comunidade interna, mas também comunidade externa, ou seja, nós partilhamos certos conhecimentos de certa área com a equipa de people, com a equipa de finance, ou da equipa de buyers, ou a equipa de sellers, e nós temos esta facilidade porque temos um Slack, porque temos a plataforma em cloud e podemos partilhar os nossos conhecimentos, temos canais específicos para o fazer. E sabemos que quanto mais partilhamos o nosso trabalho, o meu colega sabe o que é que eu tenho no meu prato, os meus desafios, as minhas dificuldades, e por acaso até pode-se lembrar que fulano estava a falar daquele assunto e eu por acaso não tem nada a ver com a minha área, mas eu vou-lhe passar isto para ele poder pensar um pouco mais. E isto acontece no dia a dia. Vou dar um exemplo. Um caso prático, que as pessoas gostam muito de casos práticos. Por exemplo, nós temos uma metodologia que veio de uma conversa de almoço. Nós tínhamos uma prática à hora do almoço, que é as Tuesday Lunches, que era de partilha de desafios de uma pessoa da equipa. Em que, por exemplo, eu partilhei que tinha um desafio de estar a desenhar a experiência do candidato
e gostava de perceber o que era a opinião das pessoas. Pessoas da área da IT, de marketing, ou seja, as pessoas estavam lá na Copa e de todas as áreas e olha, Silvia, sabes o que era porreiro? Eu gostava mesmo isto. E nessa partilha de desafios eu percebi que as pessoas, olha Silvia, eu nunca tive um cuidado das pessoas, ou nunca ou raramente tinha o cuidado de me dizerem se eu fiquei e porquê que eu fiquei, ou porquê que não fiquei. Seja aqui um feedback construtivo, uma coisa tão simples. E numa conversa de almoço, numa atividade que é o Tuesday Lunch, esta partilha de procurar, surgiu a ideia para a equipa de People, ok, vamos elaborar um mini relatório de feedback, independentemente se a pessoa fica ou não fica, para que a pessoa possa crescer. Isto um pouco ligado ao nosso propósito, que é ajudar os outros a crescer, neste caso pelo e-commerce. E nesta filosofia, neste caso tão simples, numa partilha, é isto que eu quero transmitir, este mindset de sharing is caring, partilha o que é as vossas experiências, que nos dá insights para algumas atividades. A atitude eu resolvo, sharing is caring e gentileza gera gentileza, que é outro tipo de atitude que nós procuramos nas nossas pessoas. Porque se calhar está um pouco ligado ao exemplo prático que aconteceu com o meu departamento daquele processo que implementámos. Ter o cuidado com o outro, a preocupação. Isto não é só digital, também é no físico e também não é no físico, também é no digital. Não é assim tão diferente, não é? Não é diferente. Por acaso é digital nós começarmos a continuar a conversar por um ecrã, por uma câmara, como nós estamos aqui a fazer. É verdade que se perde muitas coisas, como tocar no ombro ou vem ali beber comigo um café. É verdade que se perde essas coisas, mas ganha-se outras. E essas outras coisas também estamos cada vez mais a descobrir. Há empresas que já são 100% digitais há muito tempo. Em Portugal, se calhar, ainda há empresas que ainda estão à procura de qual é que é o melhor caminho para poder fazer tudo isto acontecer digitalmente. Mas a verdade é que existe. Agora só nos temos que inspirar nos bons casos. Temos que continuar com o mindset. Eu continuo a ser um humano aqui deste lado e eu sei que a Isabel, o Marco, o Frederico e o Pedro também são humanos daquele lado. E o que é que eu posso fazer através de uma câmara para que eles se sintam bem? E eu tenho os mecanismos para os fazer. Tenho uma espécie de Slack, tenho um documento que eu posso colaborativamente trabalhar ao mesmo tempo que o Frederico, enquanto ele dá os insights, eu também dou os meus insights. Tenho um telemóvel para fazer uma chamadinha, olha, estás bem, está tudo bem, olha, sabes aquele projeto e vamos entregar, temos estas dificuldades, vou ligar. Eu atrevo-me a dizer, mais do que as competências de hard skills, eu acho que isso vai-se aprendendo, nós queremos a atitude certa. E a atitude certa permite fazer tudo, seja digital, seja offline, seja em casa. Mas o que muda é o meio, não é? No fundo, não é? A forma. Exatamente. Desde que as pessoas tenham as condições para poder performar e tenham essa vontade, essa fome de fazer acontecer, nós estamos à procura disso. Eu diria que estas são as competências, pelo menos neste contexto do DOT, que é uma empresa digital, e acredito que poderemos inspirar outras empresas e se quiserem vir aprender connosco e falar connosco como é que fazemos, super abertos, porque como eu disse há pouco, sharing is caring, nós não nos importamos de partilhar dentro da equipa como fora as nossas melhores práticas, seja escolas, sejam organismos, seja por exemplo como convosco, todos que estão aqui presentes. Marco, perguntava-lhe, e aqui continuando com esta questão dos soft skills, e sendo a Câmara, estando já há 4 anos completamente digital, e tendo inclusivamente um Head of the Future dentro dessa instituição, coisas tão simples como a pancadinha nas costas, que agora nem sequer podemos fazê-la fisicamente, não é? Como é que isso funciona digitalmente? Como é que nós nos conseguimos aproximar das pessoas a esse nível? Boa pergunta, mas a minha resposta é muito parecida com aquela que eu dei há bocadinho. Nós não dávamos uma pancadinha nas costas antes, não é por estarmos no digital que vamos passar a dar. E se dávamos antes, o digital também não vai influenciar absolutamente nada. O que nós temos que aprender, como dizia a Sílvia,
muito bem, é Mas de que forma é que o fazem? mostrar as coisas boas e intangíveis que tinha e que tem o físico. E isso, que não é tanto uma palmadinha nas costas, ou não é um elogio, ou não é o reconhecimento, ou não é crítico, ou não é a exigência, isso mantém-se. O que nós temos que aprender a compensar é precisamente aquilo que nos fazia sentir bem, que nós nem sabíamos porquê ou como. Dizia a Sílvia, o facto de estarmos a tomar um café antes da reunião ou depois da reunião é um momento de descontração entre duas pessoas que poderia dar origem a um conhecimento mútuo, seja profissional, seja pessoal, que por si só despolutaria um outro stream de trabalho, de conhecimento, de entendimento. Ora bem, o digital corta isso. E corta isso precisamente porque é mais eficiente. Nós começamos e acabamos a reunião, e, portanto, só entramos exatamente à hora e saímos exatamente à hora. E é muito mais focado. Tem muitas coisas boas, temos que as aproveitar. Tem coisas más, temos que as compensar. Eu ainda não encontrei a solução para compensar isso, mas quando encontrar vou partilhar com toda a gente, sharing is caring, plenamente. Tenho umas ideias aí para o projeto convosco. Como é que isso se faz e como é que se compensa? Ok. Perguntava ao Frederico, quais é que são as profissões mais ligadas ao digital e que nós podemos neste momento utilizar? No futuro são aquelas que também serão mais necessárias. Eu diria que cada vez mais vamos estar orientados para trabalhar os conteúdos digitais, não é? Ou seja, no fundo, se nós começamos a fazer formações em formato digital, com e-learnings, temos informação disponível na internet para consulta e para aprender, etc. Ou seja, é necessário preparar esses conteúdos, não é? Esses conteúdos têm que ser bons conteúdos, têm que ser intuitivos, têm que espelhar bem a mensagem, etc. Então, eu diria que um deles acaba por ser a preparação dos conteúdos, o aumento de conteúdos, seja em que área for, né? Pode ser mais orientado para uma componente mais de formação, uma componente mais de divulgação, pode ser mais tecnologia, pode ser mais processos de negócio, por aí fora. E então eu penso que é uma vertente importante. Uma outra que também já foi tocada ao longo da conversa acaba por ser também com a parte do data scientist, né? Ou seja, estamos a gerar um volume gigante de informação cada vez mais, né? Com aplicações, montes de aplicações a utilizarmos, montes de informação a ser publicada, a ser partilhada. E é preciso tentar tirar partido desta informação também para nos ajudar a tomar decisões, né? e de percebermos se estamos no caminho certo e como é que podemos inovar mais e encontrar novas oportunidades. Então, a capacidade de análise dos dados e o conhecimento deste tipo de ferramentas que nos ajudem a fazê-lo é naturalmente também algo que vai ser muito importante no futuro. Mas há uma outra vertente também que eu diria que não podemos descurar, né? Ou seja, estamos a transformar num ambiente cada vez mais digital, né? Depende cada vez mais de tecnologias, mas o lado humano também é importante, né? E todas essas vertentes que já foram faladas, né? Da questão da atitude, a proximidade, etc., a própria empatia, não é? Temos que conseguir transportá-la para o mundo digital, porque aquilo que são as relações humanas e a nossa colaboração, etc., depende sempre muito disso, não é? E tem que haver aqui também um pouco um equilíbrio, não é? Entre o digital e esta preocupação com estas skills, né, que são um bocadinho mais orientadas ao contacto e ao relacionamento. Ok. Não sei se Pedro quer acrescentar alguma coisa relativamente ao tema das profissões digital, ligadas ao digital. Eu diria que este evento que aconteceu este ano vai obrigar a que todas as profissões se transformem também para uma componente digital. Eu diria que não vai haver e vai ser cada vez mais até para frasear, a transformação digital depende do nível da adoção do cliente ou do consumidor ou do parceiro ou do empregado. Esta é que é a verdadeira força da mudança da transformação digital. E este evento o que veio trazer foi uma obrigatoriedade pelo consumidor, pelo cliente, pelo empregado, no sentido de exigir a que todas as profissões estejam disponíveis e capacitadas para o fazer. Há atividades que têm uma grande dificuldade de o fazer sempre e quando que existe de facto uma troca, eu diria, física.
mas que esta pressão vai acentuar-se daqui para a frente. Hoje em dia temos uma economia estruturalmente baseada numa troca de relação quase direta, mas o que a transição é uma transição que vai depender pelo nível de adoção do consumidor em última instância. Mas, portanto, a minha resposta seria gradualmente todas, e todas as pessoas que têm responsabilidades de gestão de recursos humanos é algo que já não há só um processo. Equacionar processos, vamos chamar mais tradicionais, mais baseados no conhecimento passado, e imaginar novos processos e como garantir a coerência, o serviço, a satisfação e a recomendação do utilizador final, mas utilizando a tecnologia como um eixo de fazer, não um fim em si próprio. Este é o grande desafio, muitas vezes, das empresas que confundem a transformação digital com uma tecnologia, não é? E eu diria que... Bem, o nosso tempo está a esgotar-se. Pedia-vos apenas para terminarmos uma palavra que, no vosso entender, possa caracterizar a cultura digital. Não sei quem quer começar, Frederico? Posso só dizer uma coisa sobre este tema? Sim, claro. É porque eu não sei se a sua pergunta, pelo menos para mim, não ficou bem clara, porque há uma diferença entre profissões digitais e profissões que podem, por exemplo, estar em teletrabalho. E eu acho que a pergunta foi mais no sentido do teletrabalho. E quando falamos em profissões digitais, eu imagino e penso logo em profissões que podem ser substituídas pelo digital. E, portanto, aí já estamos noutra guerra e já estamos a falar de profissões em que o humano pode ser substituído. Portanto, a própria profissão, não a função, mas a profissão, alguém viver disso. E aí, coisas como a inteligência artificial, a robótica, a automação, já estavam a criar, enfim, um futuro bastante incerto, e eu acho que isso vai intensificar e vamos ver muito mais progresso e muito mais capacidade de abstração da pessoa no desempenho de uma determinada função. Mas isso não tem nada a ver com a questão do teletrabalho ou as profissões mais digitais, porque aí concordo totalmente com o Pedro. Todas as profissões passam a ser digitais. Quando uma secretária deixa de usar uma máquina de escrever para passar a usar um computador, a profissão dela acabou de dar um salto digital, não é? E portanto eu só queria fazer essa... Não fez bem, sim, claro, é diferente, claro. Coisa que não este digital. Ok. Muito bem. Eu penso que a Ana tem questões colocadas pela assistência para os oradores. Sim, tenho aqui algumas questões. Vou pedir-vos daqui respostas muito sucintas, porque nós já lá vamos avançados no tempo, mas tenho aqui 3 questões para colocar e não são direcionadas, portanto, Isabel, pode gerir tu ou cada um dos oradores, o que sentir que tem algo a acrescentar, poder responder. Então, a primeira questão que tenho aqui é que sistemas utilizam para a digitalização de processos físicos de RH? Só quem quer responder? Eu posso dar uma primeira resposta, Pedro Mata. Eu diria que o sistema mais eficaz não é um sistema tecnológico. Eu diria que a minha resposta seria uma metodologia de design thinking no sentido de reequacionar e reavaliar o processo todo end-to-end e depois identificar a solução tecnológica que melhor cumpre com o objetivo ou com a meta que se pretende atingir. Portanto, a ferramenta aqui seria Design Thinking, que é um conjunto de metodologia que permite, de facto, percepcionar até desenhar o processo ideal a implementar. Ok. Alguém quer acrescentar e responder também? Sim, posso acrescentar.
Subscrevo o que o Pedro disse e, por exemplo, nesta temporada de pandemia, o nosso foco, por exemplo, na experiência do candidato, que é nós utilizamos claramente a metodologia Design Thinking para pensar todo o processo, todos os touch points de como é que podemos tirar métricas para medir se estamos a ser bem-sucedidos, de todo o processo destas pessoas. Pronto, e realmente diria que seria este sistema que nós repensamos. Posso falar no nosso caso também? No nosso caso, naturalmente, que utilizamos o Abstaining, né, que é a ferramenta que nós desenvolvemos, seria estranho se não o fizéssemos, mas acho que há um ponto que foi bastante tocado, que é bastante importante, na nossa opinião, que é precisamente a ferramenta é importante, mas é importante ajustá-la ao contexto da organização, ou seja, cada empresa tem uma cultura, tem os seus métodos de trabalho, né, tem a própria visão, os seus valores, etc. E é importante pensar este produto, esta tecnologia, de forma a que ela se ajuste, né, quase como uma luva, né, quase à sua medida, para conseguir fazer fluir aquilo que são os seus processos e aquilo que querem transmitir aos colaboradores e a forma como querem trabalhar com os colaboradores. Né? Então essa capacidade e esse pensamento, né, que também tem um bocadinho a ver com isso, pensar o processo e depois ir implementá-lo e desenhá-lo numa perspectiva, por exemplo, Design Thinking, né, numa metodologia de Design Thinking, é importante que depois a consigamos, no fundo, que a ferramenta, né, se consiga ajustar. Já agora, também, relativamente a Cascais, isso é exatamente, eu suspeito totalmente o que vocês disseram. Nós fazemos, não só em termos de recursos humanos, como para os cidadãos, a nossa perspectiva é que, quando a Câmara está a fazer bem o seu trabalho, ninguém se lembra da Câmara Municipal. Portanto, as pessoas só se lembram da Câmara quando algo está errado, quando algo está mal. E na questão da tecnologia é exatamente a mesma coisa. Portanto, se a tecnologia funciona, seja ela qual for, ninguém percebe que ela está lá. É completamente transparente. E os resultados aparecem. Então, a próxima questão. O teletrabalho mostra mais o resultado do que o processo. Como lida o líder com a tentação de controlar o que não vê? Eu aí, Pedro Mata novamente, eu diria que tem a ver, e até utilizaria uma metodologia do MBTI, que na área de recursos humanos é bastante conhecida. Há líderes, de facto, que têm uma necessidade mais de controlar, mas há líderes que claramente delegam mais. Delegam e dão mais empowerment às equipas. O que o teletrabalho veio forçar é que as competências dos líderes têm que estar mais nesta capacidade de delegar e dar empowerment às equipas e de criar um espírito que a Dota referiu bastante mais de codependência uns dos outros e de partilha, isto é, a equipa tem que funcionar por si próprio sem existir que haja um chefe à antiga que toma a lista de tarefas para o dia de hoje. E o teletrabalho trouxe isto ao de cima e esta exigência do ponto de vista de liderança. Mais do que isso, Pedro, eu até acrescentaria, se me permitem, que a liderança agora vem em cascata. E, portanto, há um aumento do nível de liderança de cada um dos intervenientes até chegar à própria pessoa, que acaba por ter uma capacidade de autogestão muito maior que antes não tinha. De acordo. Aqui, só para acrescentar, aqui tem muito a ver com o tipo de cultura, o tipo de mindset do grupo, que é nós somos orientados a resultados, tanto as lideranças como até o próprio estagiário que nós escolhemos para entrar na equipa. E quando uma pessoa tem este mindset de eu sou orientada a resultados, ele é transversal a todos. É verdade que existem pessoas mais preferem controlar um pouco mais as atividades, mas quando este sentimento de nós estamos aqui é para entregar e existem ferramentas para poder ter esse controle, ou seja, por exemplo, utilizamos várias ferramentas em que podemos ver o status dos projetos, o status das tasks a entregar, ou seja, poderá ir ao encontro dessas pessoas que têm mais necessidade de ver como é que está, como é que não está, porque existem ferramentas para o fazer, mas quando um grupo já é recrutado ou um grupo é escolhido para trabalhar, já vai com a mensagem, já vai com aquela atitude de eu estou aqui para trabalhar para resultados e não estou aqui para controlar ou para estar a responder ao chefe, como há pouco mencionaram.
Não sei se o Frederico ainda quer acrescentar. Sim, só para complementar, acho que também é importante precisamente essa mudança de mindset, né? O próprio líder também provocar a equipa e as pessoas para que elas próprias também se tornem mais autónomas, sejam mais proativas, né? Tenham também aquilo que a Silvia falou anteriormente da atitude, né? Então no fundo compete ao líder também provocar para que as pessoas acabem por chegar à frente de forma gradual e também alimentem a empresa com novas ideias e com mais inovação e com mais proatividade. Vou então terminar com uma última questão aqui para a Sílvia. Esta bem dirigida. Nas empresas 100% digitais, não haverá uma tendência para nos focarmos mais nos processos e menos na relação humana, considerando que muito da nossa comunicação é não verbal e esta sim geradora de empatia. Na verdade, a relação interpessoal é bastante penalizada. A gestão de RH da DOT tem práticas para medir as alterações nesta relação interpessoal? Semelhantemente como? Então vamos por partes a essa pergunta, uma grande pergunta. Primeira parte, o DOT não é 100% digital. O que é que eu quero dizer com isto? Nós temos um escritório, temos uma base no Porto e também em Lisboa. Só para ficar aqui esclarecido, claro que o nosso negócio é 100% digital, a nossa equipa durante a pandemia funcionou em pleno em teletrabalho e agora nesta transição existe aqui uma nova realidade que nos permitiu pensar o workplace, o que é que quer dizer este workplace. Ou seja, temos aqui a parte com 100% digital, nós já estamos a definir uma estratégia de flexibilidade, que é a minha palavra há pouco que a Isabel perguntou, flexibilidade total. Há pessoas que performam melhor em casa ou noutro sítio qualquer, não há problema nenhum, as pessoas podem trabalhar onde quer e por acaso, não é bem por acaso, nós temos um espaço de trabalho, que há pouco tempo remodelámos para dar mais condições, para ficar mais agradável e com mais luz para as pessoas poderem trabalhar. Ou seja, isto aqui somos meio. E é verdade que esta parte do offline, vou chamar assim, do offline, do DOT, é muito importante, porque sabemos que há coisas que são insubstituíveis, que acho que é essa parte da interação, das relações humanas, são coisas que se vão perdendo com o 100% digital, é verdade, mas ainda temos aqui esta base que é o workplace, que está completamente repensado para que as pessoas possam... Temos aqui vários fatores. Primeiro, há pessoas que nós fizemos um inquérito e percebemos que elas adoram trabalhar a partir de casa e têm a sua melhor performance em casa. Espetacular. Há pessoas que nos dizem, não, Sílvia, eu prefiro meu trabalho no escritório porque lá estou mais focado. Ok, está tudo bem, ainda bem, temos um escritório no Porto e Lisboa para responder a essa necessidade e há pessoas que dizem, eu gosto muito de trabalhar em casa porque quando eu tenho mais foco assim, mas também quero ir ao escritório porque eu preciso de encontrar-me com um grupo, ou preciso de encontrar-me, ou preciso de ter uma sessão especial de foco lá, são híbridas. E isto vai nos permitir responder àquela parte da questão que é como é que nós estamos a lidar e como é que vemos isto das pessoas perderem esta interação, porque a interação vai se perder naturalmente, mas passa na estratégia do DOT a ter aqui mecanismos para responder a esse lado. Como é que medimos essas ferramentas de medição? Estamos a fazer inquéritos às pessoas com várias questões para fazer aferirmos como é que está a ser a sua experiência, seja em teletrabalho, seja parte do escritório, parte em casa, ou seja 100% no escritório. E vamos fazer este levantamento e fazendo uma medição com pontuação de como é que estava antes, como é que está agora e o que é que as pessoas preferem. Creio que respondi. Penso que sim. Da minha parte não tenho mais questões, Isabel. Podemos então dar como encerrada a nossa mesa redonda.